Eu venho a essa tribuna hoje para, de uma forma triste e angustiada, lamentar profundamente o que aconteceu ontem no Senado Federal. A Constituição Cidadã de 88, onde os trabalhadores brasileiros, homens e mulheres, foram às ruas, se organizaram, pintaram a cara e pediram a Constituição, uma Constituinte Cidadã, e aprovamos em 88, ontem, no que se trata, o direito trabalhista foi verdadeiramente rasgada, o direito do povo brasileiro. E eu venho a essa tribuna hoje, certo? Para, em nome de todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso estado do Ceará, os trabalhadores que trabalham no setor urbano, trabalhadores que trabalham no setor rural, e em nome dos trabalhadores brasileiros, certo? Lamentar profundamente o que aconteceu ontem. Deputado Moisés, deputado Santana, quando for possível. Com a aprovação do texto da reforma trabalhista. Ora, qualquer um cidadão e cidadã brasileira que luta na vida, que tenta buscar, certo, um estudo de qualidade, que tenta buscar uma formatura que se qualifica e que tenta entrar no mercado de trabalho, ele busca no seu trabalho ter cada vez mais segurança, ele busca no seu trabalho ter cada vez mais, certo, um processo afirmativo dos seus direitos. E ontem, com a reforma trabalhista, foi, sem sombra de dúvida, flexibilizado, doutor Santana, o direito da classe trabalhadora. Porque, com a reforma que foi aprovada ontem, essa reforma trabalhista, ela garante, certo, que o que é mais sagrado e o que é mais importante para o povo brasileiro, que é o período de férias, que na lei atual permitia que as férias fosse dividida em até Deputado Moisés, quando for possível, uma parte, deputada Raquel. Fossem divididos em até 2 períodos, certo? E um período, certo, nunca inferior, certo, a 20 dias o primeiro período ou o segundo período, né? E ainda garantia que nesse período, para que se tirasse, inclusive férias, os trabalhadores tivessem também acesso a 1/3, certo, de salário adicional de férias. Pois é, ontem, né, com a reforma, o trabalhador agora, além de poder negociar com o patrão com o trabalhador, o período que vai curtir as suas férias, e isso já acontecia, a gente reconhece, a empresa pode até, no período de 23 meses que a pessoa trabalha, dá férias, certo? O trabalhador, isso já acontecia, mas acontecia de uma forma em que garantia uma férias em período integral de 30 dias ou até em 2 períodos, pagando 1/3 do salário mínimo, e agora isso pode ser flexibilizado e negociado de uma forma totalmente diferente, onde pode dividir em até 3 períodos e necessariamente não precisa mais pagar 1/3 do salário mínimo. Se isso não bastasse, né, flexibiliza também o tempo em que esses trabalhadores tinham para o descanso na hora que vão, inclusive, fazer suas refeições, que era de até 2 horas, agora pode ser até de 30 minutos. Imagine, todos nós aqui, colegas deputados, uma mãe de família, que precisa, inclusive, levar o seu bebê para amamentar no seu trabalho, ela tem um descanso de apenas 30 minutos para fazer a sua refeição e para, inclusive, fazer o acompanhamento ao seu bebê. Portanto, nós não podemos, por hipótese nenhuma, concordar e ter, certo, esses momentos sem a gente fazer um profundo debate, o que isso verdadeiramente representa uma perda de direito. Representa, certo, rasgar a Constituição Federal e dizer que os trabalhadores agora, mais do que nunca, estão, certo,
com os seus direitos, certo, fragilizados, estão sem proteção trabalhista e estão, sobretudo, agora à margem do patronato brasileiro, porque prevalece, inclusive, o direito dos patrões em chamar esses trabalhadores para negociar, esses trabalhadores para discutir o que é melhor, não para os trabalhadores, e sim para o patronato, porque na regra, certo, do direito trabalhista, porque na regra do trabalho, sempre se sobrepôs o direito do patronato, porque o trabalhador, a única coisa que ele faz é vender a mão de obra, é vender a sua jornada de trabalho, e na situação de crise em que o país está passando, na situação de crise em que o nosso Brasil está, de fato, passando, é claro que os trabalhadores vão ser submetidos e vão aceitar as condições mais adversas possíveis para que possa ter acesso a um posto de trabalho, para que possa continuar trabalhando, para que tenha aí uma renda, ou seja, um salário que seja suficiente, ou pelo menos o básico para manter a necessidade básica da sua família. Portanto, meus colegas, deputados e deputadas, portanto, nossos ouvintes, o que está em discussão nesse momento é justamente a gente poder se solidarizar com a classe trabalhadora brasileira, se solidarizar com aqueles que tiverem toda a sua história, a sua carteira de trabalho assinada, e agora pode não acontecer mais, porque já tinha sido votado a terceirização e agora a reforma trabalhista, e a gente fica aqui lamentando. Que país é esse? Que governo é esse que prometeu ao povo brasileiro, inclusive criticando o governo da Dilma, criticando o Partido dos Trabalhadores, que ia inclusive trazer crescimento, desenvolvimento, melhora para o povo brasileiro, e agora a reforma que apresenta é para tirar direito da classe trabalhadora. Era para privatizar, certo, o trabalho do povo brasileiro. É para tirar o direito, inclusive as políticas da previdência do povo brasileiro, e agora ontem, repito, foi aprovado essa que trata principalmente da perda de direito da classe trabalhadora. Portanto, nós, do Partido dos Trabalhadores, nós viemos aqui, em nome dos trabalhadores brasileiros, certo, dizer da nossa indignação, certo, do nosso desconforto, e dizer da falta de respeito desse governo golpista e impopular tem com os trabalhadores, mas sem perder de vista o papel dos senadores, que foi ontem que votaram, os 50 que votaram a favor dessa reforma. A população brasileira tem que ficar atenta e acompanhar, porque quando é na hora de buscar o voto do eleitor, lá na fábrica, lá na indústria, lá no setor do serviço, lá na zona rural, na agricultura, todos dizem que vão defender a classe trabalhadora, e nessa hora faz, de fato, uma maldade dessa, que é tirar direito da classe trabalhadora, rasgando a CLT e deixando com que os trabalhadores tenham os seus direitos principais, como, em alguns casos, garantindo agora que pode ser incorporado a salário, além da alimentação, o deslocamento de transporte que esses trabalhadores tinham anteriormente garantido na CLT. Portanto, meu colega Santana, é gravíssimo a situação que passa o país, onde nós temos não um governo, um desgoverno, certo? Incompetente, incapaz, mas que tem sob o seu controle, sob o seu comando, inclusive distribuindo recursos de emenda parlamentar e outras vantagens, certo? Parlamentares, tanto do Senado como na Câmara Federal, que votam as perversidades contra o povo brasileiro. E o povo brasileiro tem que ficar atento, porque esses mesmos que estão votando contra o direito do povo brasileiro, no próximo ano vão estar batendo na porta do povo, pedindo um voto, ou por ele próprio, ou por intermédio dos seus cabos eleitorais lá no município. E eu quero chamar a atenção para que isso não aconteça, e que a gente, no mínimo, reconheça aqueles e conheça aqueles que estão fazendo essa perversidade contra o direito da classe trabalhadora. E é claro que agora mais do que nunca o movimento social, o movimento sindical, os trabalhadores brasileiros têm que se organizar cada vez mais, fortalecer o seu sindicato, fortalecer as suas categorias e ter, certo, coragem e disponibilidade de ir às ruas para defender os seus direitos. Nós não podemos admitir, nós vamos continuar lutando para que
a gente não aceita uma jornada de trabalho de 12 horas, não aceite, certo, que o direito da classe trabalhadora continue, inclusive, sendo, certo, derrotado, como foi ontem no Senado. E eu não tenho nenhuma dúvida que agora, mais do que nunca, a classe trabalhadora tem que estar mais unida, fortalecer mais seus sindicatos, e garantir que a gente precisa estar fortalecido. E fortalecido significa dizer não aceitar, né? Não aceitar essas reformas que foram feitas, porque elas de fato só fazem tirar direito da classe trabalhadora. Já pontuamos vários pontos aqui e, portanto, é uma situação em que o Brasil hoje de fato está cada vez mais, na minha avaliação, sem comando e sem respeito à classe trabalhadora brasileira.